Hoje você vai descobrir o que aconteceu quando Zezé de Camargo recebeu uma ligação urgente e correu desesperado até uma UPA em Goiânia. E tem um detalhe que ninguém esperava. O que ele sentiu ao ver aquela cena dentro do hospital revelou uma verdade sobre seu casamento, que nem ele mesmo tinha coragem de admitir. Zezé sempre foi visto como o homem que construiu um império ao lado de Luciano. Mas naquela noite de agosto, algo dentro dele desmoronou completamente. A ligação veio de Vanessa, a voz trêmula pedindo para ele ir até a UPA porque Zilu tinha passado mal durante um evento beneficente. Nada grave, apenas precaução. Mas o coração de Zezé disparou de uma forma que ele não conseguia explicar. Graciele estava ao seu lado no sofá, mexendo no celular, e nem percebeu quando ele se levantou num salto. Ele não pensou, não hesitou, simplesmente pegou as chaves do carro e saiu correndo. Milhares de brasileiros acompanham a vida de Zezé há décadas e sabem que seu relacionamento com Graciele sempre gerou polêmica. Muitos acreditam que ela entrou na vida dele apenas pelo dinheiro e pela fama. Outros defendem que Zilu representa a família verdadeira, aquela que esteve presente nos momentos mais difíceis. Aquela noite na UPA mudaria tudo, porque Zezé finalmente enfrentaria algo que vinha fugindo há anos. O trânsito de Goiânia parecia conspirar contra Zezé naquela noite. Cada semáforo vermelho era uma tortura. Cada carro lento na frente uma barreira insuportável. Ele apertava o volante com tanta força que os dedos ficavam brancos. O telefone tocava insistentemente no banco do passageiro. Era Graciele. Ele olhou para a tela iluminada e sentiu um aperto no peito, mas não conseguia atender. Naquele momento, falar com ela parecia impossível. A voz de Vanessa ainda ecoava em sua mente, pedindo para ele ir rápido, dizendo que a mãe estava sendo atendida, mas que queria vê-lo. Zezé não entendia por que Zilu pediria por ele. Eles mal se falavam desde o divórcio. Os encontros eram raros, sempre mediados pelos filhos, sempre tensos. Mas agora, de alguma forma, ela queria sua presença. E ele estava indo, sem questionar, sem hesitar, apenas indo. As ruas da cidade passavam borradas pela janela, enquanto memórias invadiam sua cabeça sem permissão. Ele se lembrava da primeira vez que viu Zilu, ainda adolescente, com aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Lembrava do casamento simples, da luta nos primeiros anos, das noites em que dormiam sem saber se teriam dinheiro para comer no dia seguinte. Zilu estava lá em cada palco vazio, em cada apresentação fracassada, em cada momento de desespero. Ela segurava a mão dele e dizia que tudo ia dar certo. E deu. Mas quando o sucesso chegou, algo mudou. Zezé não sabia explicar exatamente o quê. Talvez ele tenha mudado, talvez ela, talvez os dois. O fato é que a distância foi crescendo, silenciosa e dolorosa, até que um dia ele olhou para o lado e não reconheceu mais quem estava ali. Foi quando Graciele apareceu, jovem, vibrante, cheia de energia. Ela o fazia sentir vivo novamente, desejado, importante. Zezé se agarrou àquela sensação como um náufrago se agarra de um pedaço de madeira. Não pensou nas consequências, não pensou nos filhos, não pensou em Zilu. Apenas seguiu o impulso e destruiu tudo. O celular voltou a tocar. Graciele de novo. Ele desligou sem atender e acelerou ainda mais. A UPA já estava próxima. As luzes azuis e brancas do prédio brilhavam no fim da avenida. Zezé sentiu o estômago revirar. Não sabia o que iria encontrar lá dentro, mas sabia que algo estava errado com ele. A intensidade do desespero que sentia não fazia sentido. Zilu estava bem, Vanessa tinha dito isso. Era apenas um mal-estar leve, uma queda de pressão. Então por que ele estava tremendo? Por que suas mãos suavam frio? Por que sentia vontade de chorar? Estacionou o carro de qualquer jeito na frente do hospital e saiu correndo. As portas automáticas se abriram e o ar gelado da recepção o atingiu como um soco. Ele olhou ao redor, perdido, procurando por rostos conhecidos.
foi quando viu Camila sentada numa cadeira de plástico azul, mexendo nervosamente no celular. Ela levantou os olhos e o viu. A expressão dela era uma mistura de surpresa e alívio. Camila se levantou rápido e caminhou até o pai. Ela não disse nada, apenas apontou para o corredor à esquerda. Zezé seguiu na direção indicada, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Os corredores da UPA eram estreitos e lotados, pessoas sentadas no chão, macas encostadas nas paredes, médicos e enfermeiros correndo de um lado para o outro. O cheiro de álcool e desinfetante invadia suas narinas. Ele odiava hospitais, sempre odiou. Aquele ambiente lhe trazia uma sensação de fragilidade insuportável. No fim do corredor, viu Vanessa parada em frente a uma porta entreaberta. Ela estava de costas, mas ele reconheceu a postura tensa dos ombros, a forma como cruzava os braços quando estava preocupada. Ao ouvir os passos do pai, ela se virou. O rosto estava cansado, mas ela sorriu ao vê-lo. Aquele sorriso quebrou algo dentro de Zezé. Ele percebeu quanto havia se distanciado dos filhos nos últimos anos, quanto tempo havia perdido tentando construir uma nova família enquanto negligenciava a antiga. Vanessa se aproximou e tocou o braço dele com delicadeza. Explicou que Zilu tinha passado mal durante um evento beneficente do qual participava como madrinha. Foi uma queda brusca de pressão, provavelmente causada por cansaço e estresse. Os médicos fizeram exames e descartaram qualquer coisa grave. Ela estava bem, conversando normalmente, mas pediu para chamá-lo. Zezé engoliu seco e perguntou se podia vê-la. Vanessa acenou com a cabeça e abriu a porta. O que Zezé viu dentro daquela sala de atendimento improvisada o paralisou completamente. Zilu estava sentada numa maca, vestindo ainda o vestido elegante do evento, mas com uma manta hospitalar sobre os ombros. Igor estava ao lado dela, mostrando algo no celular e fazendo ela rir. Aquela risada. Zezé não ouvia aquela risada há anos. Era genuína, leve, musical, a mesma risada que o fez se apaixonar décadas atrás. Zilu levantou os olhos e o viu parado na porta. A risada morreu. Por um instante, eles apenas se olharam. Havia algo naquele olhar que Zezé não conseguia decifrar. Não era raiva, não era ressentimento, era algo mais profundo, mais complexo. Talvez fosse tristeza, talvez fosse aceitação, ou talvez fosse apenas o reflexo do que ele mesmo sentia, uma saudade dolorosa de algo que nunca mais voltaria. Ela abriu um sorriso pequeno, quase tímido, e disse que estava bem, que não era nada sério, que só precisava descansar um pouco. Zezé entrou na sala como se estivesse pisando em vidro. Cada passo era pesado, carregado de uma emoção que ele não sabia nomear. Igor se levantou e cumprimentou o pai com um aceno de cabeça. A relação entre eles ainda estava fria desde a demissão do filho da gestão financeira da carreira paterna. Mais uma ferida causada por Graciele. Mais um relacionamento destruído. Zezé se aproximou da maca e perguntou se Zilu precisava de alguma coisa. Ela balançou a cabeça e disse que os médicos já tinham liberado. Só estava esperando assinar os papéis da alta. A voz dela era calma, controlada. Sempre foi assim. Zilu nunca foi de fazer escândalos ou dramas. Mesmo nos piores momentos do divórcio, ela manteve a compostura. Talvez por isso doesse tanto. Zezé ficou ali parado, sem saber o que fazer com as mãos, sem saber o que dizer. A presença de Zilu sempre teve esse efeito nele. Ela o conhecia profundamente, sabia de cada falha, de cada fraqueza. Não adiantava fingir. Vanessa entrou na sala, trazendo uma garrafa de água e entregou para a mãe. A cena era tão natural, tão familiar. Os 3 filhos cuidando de Zilu com uma devoção que Zezé reconhecia. Era a mesma devoção que eles tinham quando eram pequenos. Zilu sempre foi o centro daquela família, a força que mantinha tudo junto. E ele tinha jogado isso fora.
O celular de Zezé vibrou no bolso. Ele pegou e viu a tela cheia de mensagens de Graciele. Onde você está? Por que não responde? Estou preocupada. Precisa que eu vá até aí? Ele bloqueou a tela sem responder e guardou o aparelho. Naquele momento, a existência de Graciele parecia absurda. Como ele tinha trocado aquela mulher sentada na maca, mãe dos seus filhos, companheira de uma vida inteira, por alguém que mal conhecia sua essência. Graciele era bonita, jovem, divertida. Mas ela não sabia quem ele era de verdade. Não conhecia o Zezé que acordava de madrugada com medo de perder tudo. Não conhecia o homem inseguro que se escondia atrás do sucesso. Zilu conhecia. Zilu sempre soube. Igor saiu da sala para atender uma ligação e Vanessa foi atrás dele. De repente, Zezé estava sozinho com Zilu pela primeira vez em anos. O silêncio entre eles era denso, mas não desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que já se disseram tudo e agora não têm mais palavras. Zilu ajeitou a manta nos ombros e comentou que não esperava vê-lo ali. Zezé respondeu que ficou preocupado quando Vanessa ligou. Ela deu um sorriso triste e disse que não era necessário, que estava tudo bem. Mas Zezé sabia que não estava. Nada estava bem. Ele olhou para o rosto de Zilu e viu as marcas do tempo, as rugas ao redor dos olhos, os fios brancos disfarçados pela tintura. Ela tinha envelhecido. Ele também. Mas enquanto eles envelheciam juntos, aquilo era bonito. Era a vida acontecendo. Agora, vendo ela ali, Zezé percebeu o quanto tinha perdido. Quantos momentos... Quantas conversas, quantas risadas, tudo jogado fora por uma ilusão, por uma fantasia de juventude eterna que Graciele representava. A enfermeira entrou na sala com a papelada da alta e interrompeu o momento. Zilu assinou os documentos e se levantou da maca. Ela cambaleou levemente e Zezé instintivamente segurou o braço dela. O toque foi elétrico. Ambos sentiram. Ambos fingiram que não. Vanessa e Igor voltaram e se ofereceram para levar a mãe para casa. Camila apareceu na porta dizendo que o carro estava na frente. Tudo muito organizado, muito eficiente. A família funcionando perfeitamente sem ele. Zezé se sentiu um estranho, um visitante indesejado numa dinâmica que não lhe pertencia mais. Zilu agradeceu por ele ter ido e disse que podia voltar para casa, que estava tudo sob controle. A frieza educada daquelas palavras cortou fundo. Ele queria gritar que aquela era a casa dele também, que aquela era a família dele. Mas não era mais. Ele tinha escolhido sair. Tinha escolhido Graciele. E agora colhia as consequências. Zezé saiu da UPA atrás de Zilu e dos filhos. Eles caminhavam à frente, um pequeno grupo unido, conversando baixo entre si. Ele estava a alguns passos atrás, sozinho, observando. A cena o machucava de uma forma visceral. Era como assistir à própria vida de fora, perceber o quanto tinha se tornado irrelevante. Na porta do hospital, Vanessa abraçou a mãe e ajudou ela a entrar no carro. Igor entrou no banco do motorista e Camila no de trás. Antes de fechar a porta, Zilu olhou para Zezé mais uma vez. Havia algo naquele olhar que ele não conseguia interpretar. Não era cobrança, não era mágoa, talvez fosse apenas despedida. A despedida final de algo que ambos sabiam que nunca mais existiria. O carro partiu e Zezé ficou parado no estacionamento, vendo as luzes traseiras desaparecerem na avenida. O vento frio da noite batia em seu rosto, mas ele nem sentia. Estava entorpecido, perdido em pensamentos que se atropelavam. Foi quando ouviu a voz de Graciele atrás dele. Ela tinha ido até a UPA, mesmo sem ele responder às mensagens. Estava ali, de legging e blusa de academia, o cabelo preso num rabo de cavalo, os olhos cheios de preocupação fingida. Perguntou o que tinha acontecido, se estava tudo bem, por que ele não atendia o telefone.
Zezé olhou para ela e pela primeira vez viu Graciele como ela realmente era. Não a mulher dos sonhos, não a salvação do tédio conjugal. Apenas uma pessoa comum tentando se agarrar a um estilo de vida que não construiu. Ela não estava ali por amor. Estava ali porque ser a esposa de Zezé de Camargo era um status, uma posição social, um passaporte para eventos e holofotes. E ele tinha sido tolo o suficiente para não perceber. Graciele tocou o braço dele e repetiu a pergunta. Zezé se afastou instintivamente. Aquele toque não trazia conforto. Trazia irritação. Ele respondeu seco que Zilu tinha passado mal, mas estava bem agora. Graciele fez uma cara de alívio exagerado e disse que ainda bem, que tinha ficado preocupada com ele. Com ele, não com Zilu, nunca com Zilu. Para Graciele, Zilu era apenas uma rival vencida, uma ameaça neutralizada. Ela não entendia que Zilu era a mãe dos filhos dele, a mulher que construiu tudo ao lado dele. Essa falta de empatia, essa incapacidade de compreender a importância daquele passado, revelava o abismo que existia entre eles. Zezé percebeu naquele momento que tinha construído seu novo casamento sobre uma base completamente falsa. Graciele nunca seria capaz de entender sua história porque ela não fazia parte dela. Ela tinha entrado no último capítulo de um livro sem ler o começo. E agora fingia que aquilo não importava. Mas importava muito. Zezé entrou no carro sem dizer mais nada. Graciele entrou do lado dele, confusa com o silêncio. Durante todo o trajeto de volta para casa, ela tentou puxar conversa. Falou sobre a academia, sobre a bebê Clara que estava dormindo, sobre um convite para um evento beneficente. Zezé não respondia. Só olhava para a rua vazia, para as luzes da cidade que passavam pela janela. Sua mente estava presa naquela sala da UPA, naquele olhar de Zilu, naquele sorriso triste que dizia tudo sem dizer nada. Os dias que seguiram àquela noite foram diferentes. Zezé não conseguia tirar Zilu da cabeça. A imagem dela sentada naquela maca, cercada pelos filhos, rindo daquela forma genuína, o perseguia. Ele começou a perceber detalhes que antes ignorava. A forma como Graciele falava sempre de coisas superficiais. A forma como ela se preocupava mais com a aparência nas redes sociais do que com conversas reais. A forma como ela olhava para a bebê Clara mais como um acessório do que como uma filha. Tudo começou a incomodá-lo profundamente. Luciano, seu irmão e parceiro de dupla, notou a mudança. Durante um ensaio, perguntou se estava tudo bem. Zezé não soube responder. Como explicar que estava tendo uma crise existencial aos 63 anos? Como admitir que talvez tivesse cometido o maior erro da vida ao deixar Zilu? Luciano era casado com Flávia há décadas. Um casamento sólido, verdadeiro, construído com paciência e cumplicidade. Zezé sempre teve inveja daquilo, mesmo sem admitir. Enquanto Luciano e Flávia envelheciam juntos com dignidade, ele tinha trocado sua esposa por uma versão mais jovem. E agora pagava o preço. A casa onde morava com Graciele parecia vazia, mesmo cheia de gente. A bebê chorava, a babá corria de um lado para o outro, Graciele gravava stories para o Instagram. Mas não havia alma, não havia história. Eram apenas pessoas dividindo o mesmo espaço sem conexão real. Zezé começou a passar mais tempo no estúdio. Compunha sozinho, tocava violão até de madrugada. A música sempre foi seu refúgio nos momentos difíceis. E agora ela era tudo o que tinha. As melodias que saíam de suas mãos eram melancólicas, carregadas de arrependimento. Ele escrevia letras sobre tempo perdido, sobre escolhas erradas, sobre amores que deveriam ter sido preservados. Numa dessas noites solitárias no estúdio, Vanessa apareceu sem avisar. Ela entrou silenciosamente e sentou numa cadeira ao fundo. Ficou ali apenas observando o pai tocar. Quando ele terminou a música, ela perguntou se ele estava bem.
Pela primeira vez em anos, Zezé foi honesto com a filha. Disse que não estava, que tinha feito escolhas erradas, que sentia falta de coisas que não podia mais ter de volta. Vanessa ouviu em silêncio. Não julgou, não aconselhou, apenas ouviu. No final, ela disse algo que ficou ecoando na mente de Zezé por dias. Disse que a mãe tinha seguido em frente, que Zilu tinha reconstruído a vida dela com dignidade e força, que ela estava bem, e que talvez fosse hora dele também aprender a fazer as pazes com suas escolhas. As palavras de Vanessa eram verdadeiras, mas dolorosas. Zilu tinha seguido em frente, tinha virado empresária, tinha projetos próprios, estava feliz, e ele estava preso num casamento que não o preenchia, cercado de pessoas que não o conheciam de verdade. A verdade que Zezé descobriu naquela noite na UPA de Goiânia foi simples e devastadora. Ele ainda amava Zilu, provavelmente nunca tinha parado de amar, mas tinha confundido tédio com falta de amor. Tinha confundido rotina com ausência de paixão. E tinha destruído a coisa mais preciosa que tinha na vida por pura estupidez. Agora, sentado sozinho no estúdio enquanto o resto da casa dormia, Zezé finalmente encarava a realidade. Tinha conquistado tudo o que sempre quis: fama, dinheiro, reconhecimento. Mas tinha perdido o que realmente importava: a mulher que o amou quando ele não era ninguém. A família que construíram juntos, a história que compartilharam, e não havia volta, não havia como desfazer o passado. Graciele estava lá, Clara estava lá, sua nova vida estava estabelecida. Voltar atrás seria admitir publicamente o fracasso, seria decepcionar mais uma vez os filhos, seria humilhar Graciele da mesma forma que humilhou Zilu anos atrás. Zezé estava preso numa armadilha que ele mesmo construiu, e a única coisa que podia fazer era suportar as consequências e fingir que estava tudo bem, enquanto por dentro desmoronava um pouco mais a cada dia. Se você chegou até aqui, é porque entende que algumas escolhas mudam tudo para sempre, e que nem sempre dá tempo de voltar atrás. Deixe nos comentários se você acredita que Zezé ainda tem chance de reconquistar Zilu ou se ele já perdeu essa batalha definitivamente. Inscreva-se no canal porque nas próximas semanas vamos revelar outros bastidores emocionantes da vida dos famosos brasileiros que ninguém imagina. Compartilhe este vídeo com quem torce pelo amor verdadeiro, porque essa história precisa ser vista por mais pessoas. Ative o sininho para não perder nenhum detalhe do que ainda está por vir nessa saga familiar que emociona milhões de brasileiros.